preciso entender o comer fisiológico dele, mas eu preciso entender o comer emocional, quais emoções que estão associadas, se ele é um paciente que condiciona as emoções à alimentação, e aí isso também entra como uma estratégia para depois a gente falar, mas então eu preciso entender se ele é um paciente que é condicionado a, diante das emoções, ele buscar os alimentos, e dado que ele vai talvez buscar os alimentos para satisfazer as emoções, ou seja, comer as emoções dele, como que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso de uma maneira volumétrica ou ele vai fazer isso de uma maneira mais beliscadora? Quando você entende esse triângulo do paciente, aí você começa a pensar nas estratégias, que podem ser a inclusão, talvez, de um jejum intermitente para o paciente que tolera bem, talvez um paciente volumétrico, pode ser, mas com certeza o jejum intermitente não vai ser uma boa escolha para o paciente beliscador, porque o Sim. paciente beliscador não consegue fazer jejum. Se eu coloco esse paciente para fazer jejum, eu faço gatilho para ele talvez ter um episódio lá na frente de uma alimentação muito pior, porque ele vai ficar o tempo inteiro pensando em comida. Ele é beliscador, né? Então, seguir dietas da moda, buscar essas resoluções simples para problemas complexos, é o pior fator relacionado à não adesão das dietas. A dieta ela precisa ser fácil, ela precisa ser coerente e ela precisa envolver a dinâmica do paciente, ela precisa respeitar aquela dinâmica que o paciente já está acostumado. O paciente ele não vai tolerar sair muito da rotina ali primitiva dele do comer operativo. Então, quando a gente entende isso e estrutura a alimentação, aí a gente consegue ter um tratamento efetivo, de longo prazo, que esse paciente consiga controlar o comer hedônico, o comer emocional e até mesmo episódios aí de transtornos alimentares dentro de um contexto óbvio de tratamento mais profundo. Mas o primeiro passo, assim, é ter muito cuidado com essas dietas, porque elas podem jogar muito contra, né? Se a gente estiver diante de pacientes que não toleram, isso pode até no futuro, e você sabe muito bem, Yuri, virar gatilho para outras questões relacionadas ao ato de se alimentar. Sim, sim, sim. E isso é bem complexo mesmo, e as pessoas querem soluções muito simples, né? Querem perder 10 quilos em um mês e aí fazem todo um processo enorme. E até, Dani, eu acho que uma hora a gente tem que sentar e conversar um pouco sobre o Ozempic, e conversar sobre outros hormônios também, mas hoje a gente vê muito a questão do Ozempic, Dani. Vamos fazer um grande parênteses aqui só para falar do Ozempic, mas, cara, Dani, como é que tá essa questão do Ozempic, tanto para a saúde quanto para os pacientes, quais as consequências, quais não são, se é uma boa coisa, se não é. Sim, Yuri, o que acontece? Eu gosto de fazer uma analogia, tá? O paciente hipertenso, paciente que tem pressão alta, ele recebe tratamento medicamentoso para hipertensão? Lógico que recebe. Todo cardiologista, diante de um diagnóstico de hipertensão, vai passar um antihipertensivo para o paciente. Agora, o paciente que não tem hipertensão, ele vai tomar antihipertensivo? De forma nenhuma, né? De forma nenhuma. Na obesidade é a mesma coisa. O Ozempic, o Mounjaro, esses medicamentos, eles foram produzidos para pacientes que têm uma doença crônica, progressiva e recidivante, que é a obesidade. Então, para o paciente que tem obesidade, faz muito sentido, e hoje em dia, esse paciente não pode sair de uma consulta com o médico sem a prescrição do antiobesogênico. Não pode, não deve, isso posterga o tratamento dele. Agora, o que acontece é que a gente vê muito paciente que não tem obesidade fazendo mau uso de medicações que são feitas para pacientes que têm uma doença. Uhum. E aí Isso você é bem tem complexo. todo o contexto, tudo isso que a gente vê na mídia hoje, de um uso indevido de uma medicação. Mas Uhum. dentro de um contexto de um paciente com obesidade, é um medicamento fantástico, Yuri, mudou a forma como a gente vê a obesidade hoje. Hoje a gente consegue tratar de maneira efetiva pacientes com obesidade grau 2, grau 3, e eles mantêm a redução do peso, coisa que até 10 anos atrás a gente não fazia. Yuri, há 10 anos atrás, era frustrante fazer atendimento de paciente com obesidade, porque a gente não tinha um arsenal terapêutico efetivo, eficiente para conseguir tratar esses pacientes, que hoje a gente tem. Sim, que é um outro ponto, né? Acho que vale a gente levantar, né? Perder o peso é uma coisa, né? Ter essa relação é uma coisa, agora manter é outra, né? Manter é Nossa. totalmente diferente, né? Totalmente diferente. São processos que a pessoa vai passando e vai aprendendo a viver de maneira diferente, com relações diferentes. E isso é uma coisa que é muito comum de ver, né? As pessoas que fazem até cirurgias bariátricas, né? Faz a cirurgia bariátrica, depois de um período de tempo volta,
todo o peso novamente, né? Então eu entendo que existe uma frustração tanto do médico quanto da pessoa ali, porque as relações não mudaram, né? Foi só um corte ali que a pessoa fez, e as interpretações continuam as mesmas, né? E assim, Yuri, uma coisa que a gente discute muito na nutrologia é o seguinte: nos últimos 50 anos, a gente não teve uma mudança muito grande no pool genético da obesidade. A prevalência genética, ela se mantém mais ou menos a mesma. Mas a gente teve um crescimento muito grande do sobrepeso e da obesidade. Então, o que aconteceu nesse período, né? E o que a gente vê é realmente uma mudança nas dinâmicas sociais. O contexto obesogênico ele está muito mais presente no nosso dia a dia, né? Então, se a gente gosta de pensar no emagrecimento, para ser bem didático, da seguinte maneira: se a gente pega uma balança e aí você tem o pezinho do medicamento, o pezinho da atividade física e o pezinho da alimentação. Então, são 3 pezinhos ali que você tem para utilizar. Então, quando você tem um paciente com obesidade, você pega o pezinho da medicação e coloca ali. E esse pezinho da medicação já afunda essa balança. Então, segurou o peso do paciente para baixo. Aí, nesse momento, associado ao medicamento, você tem a oportunidade de melhorar a alimentação desse paciente, porque ele vai aderir melhor a uma dieta hipocalórica. Então, você coloca o pezinho ali da alimentação junto. Então, abaixou um pouquinho mais aquela balança. E aí, esse paciente emagrecendo, e eu não estou falando aqui, Yuri, de emagrecimento de 2, 3 quilos. Eu estou falando de um paciente que precisa emagrecer 25% do peso, sabe? É outro tipo de É paciente. outro tipo, e isso é legal a gente explicar para as pessoas também, É né? outro É contexto, sabe? outro contexto, é outra coisa. Viajou, ganhou peso no final de semana e precisa voltar para, sabe, emagrecer 2,5 kg, assim, não é isso. Então, nesse paciente, você pega, e aí quando ele começa a emagrecer, ele vislumbra a possibilidade de ir para uma academia. Aí você vai e consegue trazer o pezinho da atividade física também. Então, você colocou os 3 pezinhos ali naquela balança, forçando essa balança para baixo. Quando esse paciente encaixa bem atividade física e alimentação, aí você começa a pensar: será que não valeria a pena a gente talvez tirar o medicamento? E aí você começa a regredir a medicação e observar se esse paciente vai manter aquele peso estável só com alimentação, atividade física, mudança comportamental. Se ele mantiver, perfeito, está tratado e ele vai continuar no longo prazo. Ah, mas vamos dizer que mudou a vida, ou ele tirou férias, ou está num contexto que, enfim, o trabalho, a vida acontecendo, né, Yuri? Então, Sim. a vida não é linear. Então, vamos dizer que a vida aconteça e aí, em algum momento, ele tire o pezinho da atividade física e da alimentação. Aí você volta com o pezinho da medicação, porque a balança tem que estar empurrada para baixo. Dentro desse contexto, você começa a conseguir tratar esse paciente no longo prazo. E por que o Ozempic é tão interessante? Porque ele vai tratar a fome fisiológica, ele vai diminuir esse impulso da fome, mas ele também trata a fome emocional, porque ele atua na dopamina. Então é como se ele tirasse o prazer, não é que ele tira o prazer da alimentação, mas você começa a perceber que as emoções elas podem ser direcionadas para outras coisas Duas que não coisas. só a alimentação. E por isso que ela é tão efetiva, por isso que esse peso da alimentação nessa balança tem uma importância tão grande hoje em dia. Uhum. Não, é incrível, Dani. E aí, pensando até diferenciando pra galera, né? O que que é o emagrecer 3 quilos, né? Porque eu comi a mais nas férias, engordei 3 quilos e tudo mais, tal. E o que que é realmente esse paciente obeso, né? Porque as pessoas acabam até confundindo muito isso. Então, assim, obesidade, Uri, é uma doença crônica progressiva e recidivante, sabe? Uhum. Um paciente que não tem obesidade, ele tem o controle energético perfeito. Assim, quando ele começa a se alimentar, ele vai ter o prazer da alimentação, vai ativar receptor de dopamina, mas com uma quantidade pequena. Se porventura ele começa a ter um acúmulo de tecido adiposo, no tecido adiposo a gente tem a produção de uma substância chamada leptina, que vai lá no sistema nervoso central, lá no hipotálamo. Vou ficar repetindo essa palavra porque o hipotálamo é importante. Então, a leptina, que é produzida no tecido adiposo, vai lá no hipotálamo e sinaliza para o corpo: olha, tá tudo bem, eu estou com reserva, não precisa me alimentar tanto mais. E aí vai fazendo esse controle. A pessoa que não tem o cérebro da obesidade, ela tem o balanço perfeito, ela não vai ganhar peso Uhum. diferente de uma pessoa que tem propensão à obesidade. Então, a pessoa com propensão genética à obesidade, para se alimentar de uma coisa prazerosa, ela já tem que comer uma quantidade muito maior do que uma pessoa sem obesidade. Ou seja, comida prazerosa, Yuri, tem mais caloria, ou seja, ela come mais caloria. Quando ela começa a fazer o acúmulo de tecido adiposo,
Esse acúmulo de tecido adiposo produz a leptina, mas a leptina nela não funciona. É como se o hipotálamo não tivesse vendo o ganho de peso. E ele fica lá estimulando, olha, você tem que ter reserva, cadê o tecido adiposo? Porque essa sinalização é defeituosa. Então a pessoa fica cada vez mais ganhando peso. E esse contexto que a gente vive hoje social, ele é muito propício a esse acúmulo de tecido adiposo. Nós Uhum. estamos numa sociedade cada vez mais sedentária e cada vez mais com alimentos, uma disposição de alimentos ultraprocessados e industrializados. É muito mais difícil a gente comer comida saudável hoje em dia. Se a gente não procura ativamente, a gente não se alimenta de comida Sim, saudável e passa 8 horas do dia sentado numa cadeira trabalhando. sim, e é verdade, é verdade. Então, a gente tem pouco acesso às vezes e tem até uma questão de dentro, agora dentro das empresas até tem, né? Muitas vezes as empresas até tentam fomentar isso, mas as pessoas até negam, né? Muitas vezes, porque, não, não vou comer a fruta, não vou comer isso, não vou comer aquilo, tal, e etc. Com uma idealização de quanto menos comida, mais eu emagreço, né? Não é assim, não é mesmo. E assim, aí a pessoa vai, viaja e ganha 2 quilos, 3 quilos, porque está no momento de festividade, porque comeu os 3 pedaços de pizza ali com a família no final de semana, isso não faz dela uma pessoa com o cérebro de uma pessoa com obesidade e tampouco uma pessoa com um transtorno alimentar. Ela só é uma pessoa que está passando as diferentes fases da vida dela. Uhum. Ela tá vivendo, né? Exato, está vivendo. E essa variação de peso, ela está dentro do esperado, de normalidade. Uhum. E Dani, até você sabe que aqui dentro do nosso podcast a gente tem um quadro muito específico que é os mitos e verdades sobre fome, etc. E a gente sempre abre isso aqui para os convidados até para a gente desmistificar para as pessoas mesmo algumas coisas que são muito faladas por aí, que são culturais até, mas são totalmente errôneas ali e acabam influenciando muitas pessoas. Tu lembra de algum mito ou verdade, literalmente, que é falado à torta e à direita aí no seu consultório? Nossa, Yuri, são tantos que, assim. Mas eu acho que um dos principais é acreditar em dietas da moda. E foi o que você trouxe, né, de exemplo. Esse é um dos maiores mitos que chegam para mim. A pessoa, geralmente já chega porque a pessoa está frustrada, porque ela já vivenciou e viu que não dá certo. Então, assim, a dieta da moda não emagrece, não vai manter. Você pode até perder peso no curto espaço de tempo, mas vai ser às custas, provavelmente, de massa muscular e de desidratação. Então, assim, mito total, não acredite em dietas da moda. Procure um especialista, né? Essa é a ideia. Procura um especialista. E o pior é que a galera vê o efeito e se frustra depois, porque volta tudo, né, Dani? Aí volta tudo. Na hora que ela normaliza uma dieta ali, aí volta todo o peso, aí fica nesse ciclo vicioso. Que é até um efeito que a gente vê bastante, né? Que a galera brinca, não, é efeito sanfona, né? Então emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda. E há possibilidades, literalmente, da pessoa manter um peso, né? Ela só vai ter que se adequar ali, mas é uma grande virada de chave que a pessoa vai ter que fazer, todo o tratamento, toda a integração com a comida, todo processo medicamentoso também. Então, puta, eu acho animal. Você lembra de algum outro mito e verdade que a galera fala muito pra você?